Salve, salve, rapaziada! Timba na área. E aqui a gente trazendo aqui do Boteco Ball essa questão de Pedro, mais uma polêmica no futebol do Flamengo. Pedro, depois que foi agredido, não compareceu ao treinamento desta segunda-feira, 31 de julho. Pedro era aguardado para treinar juntamente com o grupo, conversar com o restante do elenco, não é? Fazer aqueles treinos regenerativos, preparativos da Copa Libertadores da América nessa semana. O preparador físico que o agrediu, Pablo Fernandes, preparador físico de Jorge Sampaoli, foi demitido. Sampaoli permanece na equipe, mas o Pedro não foi treinar. Como fica essa situação? Não houve autorização nenhuma do Flamengo e tem informação quente, viu? Tem informação quente do jornalista grande Júlio Miguel Neto, do Rubro News, em live compilhado, agora pela manhã, nessa segunda-feira, contou alguma coisa que realmente vai estremecer ainda mais o ambiente do clube, o ambiente dos vestiários, o ambiente do treinador, do chefe de treinamentos, o Jorge Sampaoli. E a pergunta que fica é: como vai ficar a presidência que, neste domingo, pensava que já tinha resolvido tudo ao demitir o preparador físico de Sampaoli e acertar a permanência de Sampaoli? Quando chega agora na segunda-feira, Pedro não comparece ao treinamento e eu estou dando uma olhada aqui, vou passar aqui para vocês. Eu queria saber de vocês, o Pedro, faltando a esse treino do Flamengo, ele deixa bem claro que quer sair do clube? Há uma questão até jurídica que pode ser levantada. Foi levantado por alguns juristas que mexem com a lei trabalhista, de que o Pedro ele foi agredido por um funcionário do clube, certo? Então, o clube pode ser responsabilizado caso o Pedro entre com uma rescisão porque foi agredido por um funcionário. Olha que isso é uma questão muito delicada. Será que Pedro realmente pode entrar contra a equipe do Flamengo e pedir a saída de graça? Porque os direitos dele também foram violados após a agressão do preparador físico. A informação que o jornalista Júlio Miguel Neto deu foi a seguinte: ele tem uma fonte que falou a ele que o Pedro afirmou que com Jorge Sampaoli ele não trabalha mais. Essa foi a informação que Júlio Miguel Neto deu na live de pilhado nesta segunda-feira, 31 de julho pela manhã, que Pedro não trabalha mais com Jorge Sampaoli. Vamos aguardar, meus amigos, porque olhe, essa notícia agora realmente é uma quebra de braço. Se essa notícia realmente, as fontes de Júlio Miguel Neto são fontes respeitabilíssimas. Aqui, nós do Boteco Ball, nós do canal do Solta Voz, fazia também o Tapa com o Tiaguinho, sempre temos o Júlio Miguel Neto como uma pessoa íntegra, correta, e não dá qualquer informação. Então, o Júlio dando uma informação dessa, é uma informação muito importante. Então, fica aí uma queda de braço entre o treinador e Pedro. Galera, na opinião de vocês, o Pedro tem razão em fazer isso, já que supostamente ele não quer mais trabalhar com o treinador Jorge Sampaoli? Será que o Jorge Sampaoli, que aceitou de pronto a demissão que o Flamengo fez do seu preparador físico de confiança e preferiu continuar na equipe do Flamengo, ao invés de ser solidário com o seu auxiliar de preparação física, ele, na minha opinião, ele considerou o trabalho dele do Flamengo muito maior do que esse acontecimento, já que no dia de ontem ele também foi cobrado, né, por grande parte da torcida, de não ter se posicionado, de ter ficado em cima do muro, colocando panos quentes pelo que aconteceu. O que aconteceu realmente foi uma questão grave. Mas fica a pergunta: vocês acham que o Pedro está certo ao se negar
a não aquecer mais, porque viu que não iria entrar, ou pensou que não iria entrar, porque o Flamengo ainda tinha mais uma substituição. Será que o Pedro realmente está certo em fazer isso contra o seu comandante? A gente sabe, existem coisas nas vestiárias e são. Tem a disputa, né? Gabigol é o titular da posição. A volta de Bruno Henrique, o Pedro perdeu espaço. Apesar de ser um dos grandes artilheiros, né, da temporada 2023. Mas eu queria saber de vocês, nesse quesito, caso realmente essa situação seja 100% correta, caras, tem tudo para ser, porque o Pedro não compareceu ao treinamento, ao Flamengo já estava tudo resolvido depois da reunião deste domingo, onde foi decidido que Jorge Sampaoli continua, o preparador físico foi demitido e Pedro seria multado. Por quê? Porque ele é um atleta à disposição da comissão técnica e se recusou a aquecer. Então ele não ficou à disposição da comissão técnica, ele não ficou à disposição da camisa do Flamengo. É esse ponto que eu queria pegar com vocês, torcedores. Né? E sendo tudo verdadeiro isso aí, vocês ficam do lado de quem? Do lado de Pedro ou do lado do treinador Jorge Sampaoli, que realmente conseguiu dar um padrão tático à equipe, conseguiu ajeitar praticamente todas as peças. A gente sabe que o elenco do Flamengo é um elenco recheadíssimo. Todo time ele sofre com contusões, com suspensões, né? Mas o elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul. Então, todo mundo bem, alguém vai ter que sobrar. Todo mundo bem, alguém vai ter que sobrar. E esse, mais uma vez, vem sendo Pedro. Porque nesses anos todos, só 2 treinadores deram confiança a Pedro para ser titular. Foi Domenech, em 2020, e Dorival Júnior, no ano passado. Vitor Pereira também. Mas Vitor Pereira não teve todas as peças, por exemplo, Bruno Henrique. O Dorival Júnior também não teve. Bruno Henrique se machucou, ficou um ano parado, está voltando aí, não é? Quase um ano parado, jogando demais. E Bruno Henrique jogando demais, realmente. Ou o Pedro sobra, ou o Gabriel sobra. O Gabriel ainda foi para alguns jogos no banco de reservas. Pedro ficou de titular. Gabriel falou em entrevista que iria brigar por essa camisa 9 quando o Vitor Pereira ainda estava no Flamengo. Sampaoli chegou, a gente já tinha mais ou menos uma visão de quem seria o preferido de Jorge Sampaoli. Gabigol. Jorge Sampaoli foi para o Olympique de Marseille. Tinham sondagens do clube francês para contratar Gabigol, enquanto Jorge Sampaoli esteve lá. E quando o Jorge Sampaoli foi para o Sevilha fez contatos com o Flamengo não abriu negociações com a equipe espanhola. A pedido de Jorge Sampaoli, ele queria sim levar Gabigol para o Sevilha. Então, Gabigol, pelas características de centroavante, cara que tem habilidade, gosta de sair para as intermediárias, tocar bola, aquele jogo de Jorge Sampaoli, de muito toque de bola, para lá e para cá, para furar as defesas adversárias. O Gabigol ele tem muito mais essa característica que o Jorge Sampaoli gosta do que o Pedro. E a gente viu, Gabigol virou titular e não saiu mais. Voltou a ser o titular da camisa 9, né? Ele é a camisa 10, mas vestindo a camisa 9. E é o preferido realmente de Sampaoli e não saiu mais da equipe. Então Pedro sobrou. E o Pedro trouxe tudo à tona do que estava passando nesses momentos de Flamengo e não agradou também o que ele falou em público ontem. Não agradou a diretoria, claro que não, porque ele trouxe a insatisfação do que ele está passando dentro do trabalho de Sampaoli. Ele falou em todas as letras. Sampaoli é o diretor técnico da equipe do Flamengo. E eu queria saber de vocês. Vocês ficam do lado de quê? De Pedro, de Sampaoli? Os times já começam, claro, a se mexer. Pedro, se não me engano, ainda não tem os 7 jogos, né, no Campeonato Brasileiro. Pode defender qualquer outra equipe. Teve essa proposta do Al Hilal, de Jorge Jesus, né, o Jesus querendo levá-lo.
Pedro negou Jesus, até fiz um vídeo sobre isso, mas como uma brincadeira, claro, todo respeito, mas fica a pergunta, do lado de quem vocês estão, de Pedro ou de Jorge Sampaoli? O Flamengo entrou numa crise, meus amigos, na semana de Libertadores. Como sair disso? Galera, deixa teu like, compartilha esse nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Boteco Ball, valeu, meus amigos!